Marco, bom dia. Gostaria de te agradecer o convite por vir aqui, prontamente atendido aí. É uma experiência nova que nós estamos fazendo aqui na Dental X, tá? De convidar alguns parceiros aqui, pessoas que fizeram parte aí do nosso desenvolvimento, do nosso caminho, né? Tivemos uma parceria aí que perdurou aí 5, 6 anos, há vários anos atrás aí, e lá eu aprendi muito sobre gestão, sobre administração da clínica, sobre captação de cliente, sobre venda, sobre pós-venda, e isso somou muito, tá? Na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. Tá? Hoje tu tá com um projeto aí de gestão para consultório, para quem quer abrir um consultório. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, tá? Já que esse assunto ele é muito difícil para nós dentistas que temos uma formação tecnicista, né? Nós somos técnicos, né? Nós temos muita dificuldade de gerir e principalmente uma dificuldade de delegar as coisas dentro do nosso negócio. Então, Marcel, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando. Eu tenho vivo na minha memória lá aquela nossa parceria, foi bacana, né? Foi. Eu achava que eu era experiente naquela época, né? Eu acho que tem uns 10 anos isso, né? Mais, ó, tem 15 Talvez mais, anos. 15 anos. 15 anos já, 15 anos que a gente montou uma parceria e eu tentava ajudar vocês, né, que estavam mais no início da carreira, nessa parte comercial, vamos dizer assim, da odontologia, né? E a gente sofreu muito preconceito, né? Porque existiam muitas barreiras que, graças a Deus, hoje não tem mais, né? Mas naquela época tinha muita barreira de tu tratar a odontologia como um negócio, né? Um negócio da saúde, mas não deixa de ser um business, né? Então, depois desses 32 anos aí que eu tô trabalhando aí no mercado da odontologia, eu resolvi então montar esse curso que a gente chama de Odonto Start, ou, né, o nome de guerra dele é o Abre a Lojinha, né? Que é para estimular os dentistas a serem empreendedores, né? A montar o seu próprio negócio. Então, eu acho que a gente pode hoje levar um papo bem legal, porque tu é um exemplo vivo disso aí, né? Até te agradeço aí por ter gravado aquele depoimento lá no nosso curso, lá nas redes, né? Contando aí um pouquinho dessa história que a gente viveu juntos. E hoje está aí com uma rede de clínicas de radiologia, quer dizer, né, já sofreu muito, né? Já deve ter apanhado muito também, como todos nós, mas continua acreditando que dá para empreender na odontologia, né? Tá, isso. O que eu vejo, né, Marco, assim, hoje, assim, eu vejo muita dificuldade dos dentistas em entenderem que um consultório com uma cadeira, ele também é um negócio. Ele também precisa de gestão. Eu vejo essa dificuldade deles entenderem isso, né? E hoje eles não conseguem separar. Muitos deles misturam conta pessoal com conta profissional, etc, né? Dificuldade de gestão. Tá? Hoje, no mercado, existe uma carência, né, de uma consultoria para isso. Tá? Porque o leigo, né, ele não entende exatamente o que acontece, como é o funcionamento do consultório, né, os pilares que existem hoje dentro de um consultório. E esse tipo de gestão ele tem que ser dado por dentistas. Né? É muito difícil a gente conseguir um leigo, que não é um dentista, para fazer esse tipo de gestão. Né? E como tu falou, a gente só aprende ralando o joelho, né? Eu tenho um ditado que eu falo que quem me vê de calça, quem não me vê de joelho, não vê o meu joelho ralado, né? Como é que hoje um dentista ele consegue fazer essa transição, né? Sair do operacional ali e passar para a parte de gestão, né? Para a parte tática ou para a parte de gestão, né? Do seu negócio. Então, eu acho sim, com todo respeito aos coaches que a gente vê por aí, né? Tem alguns muito bons, né? Mas eu acho que tu precisa procurar um coach, ou tu precisa procurar uma orientação de alguém que tem um case. Entendeu? Então, tá, quem é o Marcel, que está falando sobre gestão. Pô, o Marcel já teve clínica de implantodontia, já teve sociedade com outros dentistas, agora tem uma rede de clínicas de radiologia, ele está há 25 anos no mercado, então já mudou de ramo, já teve funcionário, já sofreu processo na justiça, já, entendeu? Então, é alguém que vai poder te passar uma experiência real
do que é ter um negócio na odontologia, né? Da mesma forma eu, né? A gente está aí 32 anos, 33, e sempre com clínica privada, né? Então, o que que eu vejo? Eu vejo que a formação, infelizmente, na universidade, a formação ela ainda é muito tecnicista, né? Essa abordagem de consultório, ou de clínica particular, ou de empreendedorismo, ela acontece no percentual muito baixo. E o grande problema que eu vejo maior ainda, sabe o que que é, Marcel? É que os professores das universidades, não são todos, mas a grande maioria, eles já não têm e nunca tiveram clínica privada. Então eles assustam os alunos dizendo que já tem muito dentista, que não dá certo, que é muito caro, etc. Porque eles não abriram, né? Ou não tiveram coragem para abrir, ou não quiseram abrir. E isso aí prejudica. Eu falo porque eu sou professor na federal, eu sei disso aí, né? Então os alunos já acham que não vale a pena montar consultório, etc, 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 entendeu? E daí eu pergunto, mas quantos consultórios teve esse teu professor aí que tá te falando isso aí, né? Quantas clínicas ele abriu, quantas vezes ele quebrou, quantos financiamentos ele pegou, quantos funcionários ele contratou, quantos processos trabalhistas ele recebeu na justiça, entendeu? Então, é aí que tá. Então, parece tudo aspecto negativo. Se fosse negativo, por que que eu e tu íamos estar nisso aí? É, Entendeu? é, é. Né? Porque todo mundo, tanto tu como eu, já sofremos esse tipo de problema. E por que que a gente continua? É loucura? A gente gosta de perder dinheiro? Hoje, Marco, eu vejo uma grande dificuldade assim da gente ter um norte, né? Ter um guia, né? E tu fosse bem pontual. Os professores ali, na maioria, alguns deles ali até têm uma dedicação exclusiva para a universidade, né? Não empreenderam. E é exatamente isso. E com a nossa formação tecnicista, depois de um tempo, a gente começa a perceber que os procedimentos ali, a gente, ou fulano, ou ciclano, ou beltrano, realizando esse procedimento, eles são muito parecidos. O que que muda, né? Muda a venda, muda o atendimento, a entrega, o pós-venda. Não é, tecnicamente nós somos muito parecidos, né? Hoje, o que que eu vejo assim, né? Que as franquias chegaram muito organizadas, né? Chegaram com empresários que organizaram desde a captação até o formato de venda, o atendimento do cliente ali, do paciente ali dentro da clínica. E nós, profissionais autônomos, que tínhamos um consultório ali, seja com 2, 3 cadeiras ou um consultório com uma cadeira, nós ficamos para trás, porque a gente continuou naquela odontologia ali da década de 80, da década de 90 ali, que existia uma carência de dentistas, a gente simplesmente abria a porta e o paciente entrava, né? Hoje não. Hoje o mercado ele tá mais disputado, né? Tá mais complicado. Não, certeza que funciona assim, né? Não tenho nada contra professores de dedicação exclusiva. Eu sou hoje DE, né? Então, vivo uma outra realidade na minha vida, mas. E eles tecnicamente são muito bons, né? Sim. E isso não é um problema exclusivo da nossa universidade aqui em Florianópolis, né? Isso é o Brasil todo. Tu sente essa carência. São poucas as instituições de ensino que jogam esse lado empreendedor mais forte para o aluno, né? E aí, claro, vem todas essas dificuldades, né? Antigamente era isso mesmo. Tu abria, botava uma cadeira e os pacientes vinham, né? Hoje tem que ser um pouquinho diferente. Então, existem algumas maneiras de a gente é, 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 executar esse primeiro passo para abrir o seu primeiro consultório, que não é tão complicado, né? Agora, eu acho que o primeiro ponto é tu entender que isso é viável, que não é ruim, né? Não. Que é bom, e eu considero melhor do que tu trabalhar para os outros, né? Também não tem nenhum problema tu trabalhar para os outros, não tem nenhum problema. Eu posso ser funcionário, eu trabalhar por comissão, cada um escolhe o lado, pode menos risco, etc, etc. Mas eu vejo que a realização de quando tu tem o teu próprio negócio, né, ela é melhor. Só não vai entrar naquela de achando, eu vou fazer o meu horário, eu trabalho quando quero e tal, né? É bem ao contrário, né? Quem tem o próprio negócio, ele não tem horário, ele tem que trabalhar o tempo todo, ele trabalha fora do horário, porque ele tem que gerir o negócio dele, né? E o ponto principal que eu vejo, assim, que o dentista, ele puxa muito freio de mão, é que ele não gosta de montar equipe, né? Então o cara abre
o consultório, às vezes, e não bota a secretária, nenhuma. Então ele é o recepcionista, ele agenda os horários, ele lava o instrumental, esteriliza o instrumental e ainda tem que tem que cobrar do paciente, ainda tem que fazer o procedimento, entendeu? Então isso aí, cara, nunca vai dar certo, entendeu? E vai desistir, vai se frustrar, entendeu? Né? Eu tenho uma colega, uma ex-aluna minha agora que contou para mim que trabalhou a primeira tarde, acabou às 6 horas da tarde, ela ficou até às 11 horas, porque ela teve que limpar tudo. Ela teve que embalar todo o material para esterilizar, etc, etc, entendeu? Então, eu disse para ela, olha, se tu tivesse dado aí uns 5% do que tu faturou nesse dia para uma funcionária, teria dado certo. Então, essa cabeça, entendeu, de tu ser sozinho no consultório, porque senão tu vai gastar muito dinheiro, é que precisa mudar, né? A equipe, ela não te faz gastar dinheiro, ela te faz ganhar dinheiro, né? Porque o teu foco vira para aquilo que tu fosse treinado, né? E não para outras tarefas que não é o que tu estudou, né, para fazer. Saber delegar e descentralizar, né? Acho que essa é a palavra. Exatamente. Né? Descentralizar. Exatamente. Marco, há 20 anos atrás, lá em 2005, quando a gente começou, tu era muito enfático em dizer assim, ó, isso aqui é uma venda, a gente tem que aprender a vender. E hoje eu vejo o fluxo digital, a tecnologia muito a favor, muito. Muito. A gente vendia com muito menos, a gente vendia com livro, tinha que desenhar num pedaço de papel, tal. Hoje a gente tem computador, tem celular, tem vídeo, tem tudo. O que que tu pensa disso, assim, a facilidade, a dificuldade que a gente enfrentou lá atrás e a facilidade hoje da gente conseguir mostrar para o paciente um resultado, né? Mostrar assim, olha, nós vamos fazer isso e vamos te entregar dessa maneira aqui. Isso aí revolucionou, né? Então, tu sabe que eu falo no meu curso lá no Odonto Start, eu falo que a maior ferramenta de venda que eu tenho é um livro que um vendedor apareceu na minha sala de espera e ele me deu tipo um atlas assim, que estava em francês ainda, e ali tinha todos os desenhos, né, de doença periodontal, desenho de extração, abscesso e prótese fixa e não sei o que e tal. Até hoje eu uso, cara. Né? Até hoje eu uso, mesmo com fluxo digital, o escaneamento que a gente tem, e eu ainda abro aquilo lá, eu mostro, eu sendo do lado do paciente, entendeu? Eu até hoje eu uso isso aí. Mas isso era naquela época, hoje tu não precisa disso. Tu faz um escaneamento digital, né? Por exemplo, um planejamento de ortodontia. Tu vai lá, tu vai movimentar os dentes, o paciente vai ver como é que vai ficar, entende? A mesma coisa no implante, né? Tu faz uma cirurgia virtual ali para o paciente. Sim. Então, as ferramentas de vendas hoje são muito melhores, né? Então, facilitou para a gente. Agora, continua sendo uma venda, entendeu? Se tu te arrastar no momento de oferecer para o paciente, se tu mostrar insegurança para ele, se tu não bater o martelo e não indicar a técnica que tu acha que tem que indicar, né, o paciente vai se sentir inseguro. Convicção, né? Exatamente, tu tens que ter a tua convicção, porque na odonto existem várias linhas de tratamento, né? Tu vai reabilitar um paciente com implantes, fazer um protocolo superior, inferior, sei lá. Tem uma maneira de fazer, outra tem, mas assim, tu tem que puxar, olha, eu gosto de fazer desse jeito aqui, esse é o meu jeito, assim, assim, assim. Então tu vai demonstrando a tua segurança. E aí tá longe de tu ser leviano, entendeu? Tá longe de tu ser, como vamos falar aqui, picareta de carro, né? Que eu tenho um monte de amigo que vende carro, tem concessionária e são honestos, gente que trabalha, que a gente confia. Só que, infelizmente, o mercado, né, nas últimas décadas, o vendedor de carro, tu já fica, esse cara quer me enrolar, não é? Então, na odonto é a mesma coisa. Se o paciente desconfiar que tu tá querendo enrolar ele, não vai pegar bem, né? Mas continua sendo uma venda. Um vende carro, o outro vende tratamento odontológico. Continua sendo uma venda. Isso aí eu não mudei de 15, 20 anos para cá. Eu continuo achando a mesma coisa. Tudo bem, tu fez mestrado, fez doutorado, tu tem artigo científico publicado, tu tem uma clínica maravilhosa. Ótimo. Super legal. Né? Tem conhecimento científico e tal. Só que na hora que tu botar a bunda na cadeira e olhar pro teu paciente, tu vai ter que vender. E se tu não for bom vendedor, ele não compra e vai pro teu concorrente. Exato. E a gente tem que entender, principalmente entre nós, né, profissionais, que existem condutas diferentes. São condutas, são abordagens diferentes. Não é porque o colega ofereceu uma outra solução
que a solução dele tá errada ou que a tua tá errada, né? A gente tem que absorver isso aí bem, né? A gente, muitas vezes a gente não consegue, não entende que são condutas, pelo fato de ser condutas diferentes, a gente não consegue entender que não existe um certo ou um errado, né? Simplesmente são abordagens diferentes. Marco, hoje o mundo tá, digamos assim, de uma maneira geral, né? Nem falando de odontologia, falando de uma maneira global, tá muito imediatista. E hoje eu vejo uma tendência, assim, principalmente do pessoal mais novo, de querer uma coisa rápido, fácil e ganhar dinheiro, né? Então eles estão indo para onde? Principalmente para os laminados aí e para ROF. Tá? Eu queria, tu que está dentro da universidade, que está com esse pessoal mais jovem, assim, eu queria entender um pouquinho assim para onde é que isso vai, né? O que isso pode ocasionar assim para esse leque que abriu da odontologia, né, nos últimos anos. Então, o imediatismo é uma característica do nosso tempo, né, Marcel? Por causa dessa praga aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Né? Porque isso aqui mudou completamente a nossa vida. Então, isso aqui é tudo imediato. Exato. Né? Então, essa nossa vida na tela, ela meio que empurrou todo mundo a querer as coisas para ontem, né? E aí o que acontece? O estudante hoje, para ele comprar um livro técnico e ler e estudar o livro como a gente fazia, e eu ainda faço isso, é mais raro. Né? Eu estou para editar um livro de periodontia hoje, né, que eu levei uma vida para escrever esse livro, e as editoras puxam freio de mão, cara, porque ninguém está comprando o livro e tal. E aí qual é a resposta? Eles preferem um vídeo de 1 minuto e meio no YouTube. Uhum. Entendeu? Esse vídeo de 1 minuto e meio no YouTube já ensinou ele a fazer, ele não precisa ir para o livro, né? Então eu sempre falo, o ser humano ele gosta de ser enganado. Parece que ele se sente assim feliz em ser enganado, porque daí tu olha lá um dentista que falou, hoje eu acabei de cimentar 50 laminados, né? Aqui num único paciente, né? Haja laminado, né? 50 numa boca, mas né? Aparece aí. E aí ele, puta, esse cara que é bom, esse cara que tá ganhando dinheiro. Cara, que bom que está cimentando os laminados, é uma excelente terapia, né? Uma conduta terapêutica, lente de contato laminados, é excelente. ROF, pô, veio para ficar, é muito bom, melhorou, né? Os nossos implantes lá, meu Deus. Né? Então, é ótima a tecnologia. O problema é o imediatismo, esse imediatismo, e achar que a pessoa que divulga aí, que está fazendo isso, aquilo, que ela está milionária, que ela não tem problema, que ela não tem processo, que ela não tem insucesso. Então, é isso aí que precisa aterrissar, né? É isso aí que precisa aterrissar. E isso daí, o ensino, por exemplo, lá na Universidade Federal, o ensino quanto a isso é bom. Muito bom, né? Bota o aluno no pé no chão para não dar essas viajadas aí de, né? É carga imediata, dentes fixos em 72 horas. Pode, a gente faz, tu faz, eu faço. É viável, super viável, mas não é para todos os casos. Entendeu? Né? Só para complementar, tu sabe que eu hoje eu faço muito menos carga imediata do que eu fazia no passado. Não sei se acontece contigo também. Eu também. Não é? Porque, cara, tem muito mais receio. Tu fica assim, cara, hoje os implantes tem uns que osso íntegro com 45, 60 dias. Cara, são 60 dias. Entendeu? Pô, se o paciente não quer esperar 60 dias, ele ficou desdentado uma vida. Tá 10 anos sem dente, daí... Então aí, cara, e tu vai botar tudo em risco. Então, esse imediatismo aí que a gente tem que saber... dosar, né? Pode falar palavrão no Aqui podcast? tá tudo liberado. Mas isso aí, cara, só sabe quem é puta velha, entendeu? Não adianta. O cara muito novo, ele não sabe. Mas quem já levou, né, já apanhou dos casos em sucesso aí... Tem um amigo meu, cara, que ele diz que ele vai em clínica médica e ele ele olha e vê qual é o CRM mais velho e ele fala, eu quero marcar com esse aí. Entendeu? Porque ele pensa, esse cara já sofreu, né? Esse cara já sofreu. É claro, nada contra quem tá começando no início, pô, a gente já teve lá, né, 20, 30 anos atrás, é super legal, tu tá ali, eu me cerco de gente nova, entendeu? A minha equipe, né? A minha equipe lá é toda bem mais nova do que eu, isso aí, ó, faz o mundo ficar diferente, entendeu? Então nada contra gente nova, mas a experiência não se joga fora, né, Marcel? Não, jamais.
Marco, eu vejo assim, muitos profissionais preocupados em fazer cursos ali, né? Mas cursos não, às vezes não tão bons ou cursos rápidos, né? Para conseguir ganhar dinheiro. Né? Eu vejo não tão muito, às vezes não estão preocupados com a qualidade, com entender o que está, aprender assim a biologia, o sentido da coisa, né? Eles simplesmente eles querem ganhar dinheiro, né? Hoje se eu tivesse me informado agora, hoje, ao invés de fazer uma especialização, por exemplo, em implante, ou em periodontia, ou em prótese, eu acho que eu faria um curso de gestão para entender como é que funciona e depois sim faria um curso, né, para ver exatamente qual especialidade eu iria aprender um pouco, ralar um pouco o joelho, trabalhar num consultório ali, aprender, pegar a mão, Cara, né, que é muito importante. olha só o que aconteceu com meu filho. Tu conhece ele, o Arthur. Tem Uhum. 17 anos. Tá meio inclinado a fazer odontologia. Tá querendo? Acho que vai fazer e tal. E aí eu levei ele, há 2 anos que eu tô levando ele no consultório, levei em eventos e tal. E aí ele ficou no consultório uma vez, uns 15 dias, uma semana, e cada dia ele ficava num setor da clínica. Ele ficou comigo, ficou lá com quem fazia ortodontia, ficou com quem fazia estética, harmonização, ficou na recepção Bom, e ficou no administrativo, tá? Sabe qual foi o lugar que ele mais gostou? O o administrativo. administrativo? Que eu caí pra trás. Quando ele ficou lá, ele disse, pô, como sai dinheiro, né? Pô, como paga imposto, como, pô, isso não dá pra mudar, tal. E aí eu assim, olha a aptidão da pessoa, né? Ele fez o que a gente nunca fazia. Ele Uhum. olhou primeiro pro negócio como uma gestão e pro dinheiro e onde é que tava indo o dinheiro pro ralo. Eu disse pra ele, cara, tu vai se dar bem. Sim. Porque tu já estás com essa ideia antes da formação, entendeu? Então vai de encontro a exatamente o que tu estás falando. Cara, tem que fazer formação técnica, é óbvio, tu fizesse, eu fiz, mas a formação de gestão, de custos, entende? E tu entender para onde é que tá indo o dinheiro, assim, ó, né? Como é que tu ganha, quanto é que tu cobra, isso aí é primordial. Só que assim, eu acho muito chato os cursos que tem por aí, entendeu? É planilha para cá, planilha para lá, entendeu? É sempre aquele papo, parece uma aula de contabilidade, entendeu? Precisa falar a linguagem do dentista, cara. Entendeu? Precisa ter a linguagem. O contador é ótimo, tem, né, parceria com o contador e tudo. Mas precisa falar, chegar para ele e dizer, cara, ó, esse aqui tu tens que cobrar sempre 5 vezes a mais, porque vai ter o custo do laboratório, vai ter os insucessos e tal e tal. Então, o dentista como tu, como eu, que vivencia isso aí, ele consegue transmitir pro dentista novo que está chegando uma realidade mais palpável, né? É. Eu tava vendo um estudo, Marco, que em torno de 85% das pessoas que são indicadas, elas tendem a fechar o negócio. Seja na odontologia, ou seja no mercado, né? Seja em outra coisa. E aonde a gente menos investe, né? No pós-venda. É onde a gente menos investe. A gente não faz um contrato, a gente não faz um contrato com o paciente que está entregando um tratamento ali que custou 20, 30 mil reais e que ele tem que dar uma manutenção para aquilo ali e tal. A gente não faz isso. Tá? E era onde a gente deveria investir, porque esse paciente é que vai indicar outros pacientes. A gente fica muito preocupado em captar. Tu lembra aquela consultoria que nós fizemos no Sebrae, a primeira que nós fizemos? Sim. Eu me lembro até do nome do cara que foi lá, que era Serpa. E esse cara, aquela consultoria, ela foi ótima, né? A gente tava até conversando isso antes de gravar aqui. Mas eu me lembro que ele falou um negócio, cara, que eu nunca mais esqueci na minha vida. A gente queria fazer propaganda, e isso e aquilo, e até fizemos, né? Uhum. Boas campanhas. Muitas. E boas até. Só que ele naquela época, ele falou assim, ó, ok, podemos continuar investindo no teu marketing e nas propagandas, mas o cliente está aqui dentro. Vocês já têm um banco de dados que já é muito grande, tu já tratou muita gente. É de dentro para fora. Eu nunca mais esqueci disso. Então, quando eu passo crises na minha clínica, que eu tô pouco paciente, isso aí acontece com todo mundo, pô, o mercado tá devagar, não sei o que que eu faço? Ao invés de eu sair fazendo propaganda para fora, eu vou no meu portfólio lá, nos meus clientes, aqueles que não fecharam, aqueles que faz tempo que não aparecem. Cara, tu dá uma mexida nisso aí, oxigena a clínica naturalmente, né? Então tu vê como é realmente assim,
esse pós-venda, tu puxar o cliente para ti, né? É tu fazer o atendimento personalizado que ele vai pensar em dentista e ele vai lembrar do teu nome. Em 2021, Marco, eu tive uma franquia. Tá? A gente fez uma franquia aqui em São José. E eu avaliei, né, junto com outros sócios, avaliamos, pegamos, escolhemos assim que parecia ser a melhor opção. E de todas as formas de captação das franquias, né, que estão bem organizadas, né, a mais eficiente era indicação. Mas assim, muito mais eficiente do que a gente ficar gastando dinheiro em propaganda, né, tentando captar clientes novos e justamente isso. A nossa maior carteira de clientes, ela está dentro do nosso negócio. É o cliente, é o quem indica, a gente chama o QI, né? É o teu cliente que vai dizer, ó, vai lá que ele é bom. Né? Cara, faz o seguinte, ó, tu precisa de um médico, tá bom? Vamos falar, tu precisa de um urologista, né? Papo de homem aqui, né? Quem não precisa, tu precisa de um urologista, tem que fazer o toque da próstata, né? Porque a gente sonha com isso desde 50 anos, assim, daqui a pouco vai chegar o meu toque. Cara, o que tu faz? A gente é da área da saúde, cara. Conheço um monte de urologista e tal. Tu conversa com amigos teus que já ou tiveram problema na próstata ou alguma coisa e tu vai dizer o quê? Pô, não, ó, eu já fui, esse operou não sei quem, esse faz. É a indicação. Indicação. Depois tu até olha o currículo do cara, vai ver lá e tal, mas primeiro tu quer escutar algum amigo, algum parente teu de confiança que já fez o tratamento. Alguém com uma experiência boa. Alguém que passou por isso. E na nossa área é igual, cara. Exatamente. Nossa área é igual. Né? Exatamente isso. Tá, e isso hoje no mercado, de uma maneira geral, ele tem 85% de chance do paciente fechar o negócio. Esse número, o paciente ou o cliente. Depois tu me passa aí, eu quero dar uma olhada nessa pesquisa. Vou passar. Marco, o que tu prevê aí com o futuro aí da quantidade de profissionais aí, quantidade de universidades e a quantidade de profissionais aí no mercado, né? Cara, eu sou otimista por natureza, né? Não adianta. Isso aí eu sempre fui assim, né? Eu tenho um otimismo sempre. E eu acho assim, cara, nosso mercado é muito aquecido e nunca vai baixar, tá? Por quê, cara? O nosso mercado só vai baixar, Marcel, quando as pessoas nascerem sem boca ou sem dente, entendeu? Quando o ser humano nascer sem boca ou sem dente, aí nós estamos ferrados. Agora, enquanto tiver pessoas nascendo com dente, com boca, precisando de cuidados da saúde oral, o nosso mercado vai estar aquecido. Porque o mercado se regula, cara. O que acontece? Muita gente se aposenta, né? Morre. É a vida, né? Se aposenta, morre, desiste, fica rico, fica pobre, quebrou, não sei o quê. Então o mercado ele vai se regulando. Vai saindo gente do mercado de trabalho e vai entrando novos no mercado de trabalho, entendeu? Então, as pessoas sempre vão precisar de saúde oral. Ah, mas a cárie está diminuindo. É verdade, está diminuindo. Mas o problema ortodôntico vai continuar, entendeu? Os cuidados na infância e adolescência com o dente vão continuar, acidentes vão continuar acontecendo, agenesias, etc, etc. Então, é claro que ele se regula, né? Ele se regula, mas eu acho que acabar o mercado da odontologia, eu acho que não acaba, não tem como, entende? Agora, vai haver uma peneira, né? Vai haver uma peneira. Então, há 20 anos atrás a gente falava em lente de contato? Não. Em laminados? Não falava nada, cara. Falava em ROF? Não. Falava nada. E sabe lá o que está por vir, cara? Entendeu? Com as pesquisas saindo, daqui a pouco vai vir, sei lá, um outro tipo de tratamento. Né? Eu vejo o laser muito promissor hoje em dia, né? Até hoje a gente continua com a nossa caneta de alta rotação e tal. E daqui a pouco, se chegar o laser que já faz muita coisa disso aí. Então eu sou otimista, eu acho que a área da saúde ele é muito forte, né? E as pessoas estão cada vez mais cuidando de si, né? As pessoas já entenderam que o sorriso ele faz parte da estética e não tem como, entendeu? Tu jamais vai te considerar bonito se teu sorriso for feio, não tem como, entendeu? Então isso aí só joga a favor da gente valorizando cada vez mais a nossa profissão. Só que o mercado ele se regula, né? Embora, né, tenha as cabeças pensantes que acham que o mercado é o inimigo número 1 e não sei o quê. Não, o mercado ele é excelente. É através dele que tu entende como é que funciona a tua área de atuação e ele se regula, cara. Os fortes e os bons vão ficando e aqueles que desistem vão ficando para trás.
tu sabe, Marco, que eu faço uma leitura assim que é a informação, né? A informação hoje ela está mais acessível por conta do celular e existe um processo de inclusão, né? Então, o que acontece, né? Antigamente, para fazer um implante, para fazer um protocolo, era muito caro, né? Uma época, eu me lembro que na época que eu usei adolescente, lá eu usei aparelho lá em dólar. Depois passou a ser regulado pelo salário mínimo. E hoje ficou muito mais acessível, até pela estabilidade econômica, né? Consegue parcelar um tratamento, tem um cartão e tal. Então, o número que a gente tem hoje, somente 20% da população tem acesso ao dentista. Nós temos uma demanda reprimida, né, Marcelo, no Brasil. Exato. A gente tem uma demanda reprimida muito grande. É exatamente isso. Então, se a gente souber gerir, souber para onde é que a gente vai, a nossa especialidade, souber aonde começar, aonde montar um consultório e o público que a gente quer atingir, com certeza vai dar certo. Eu concordo 100% contigo. Com certeza. 100%. É só entender onde é que tem que abrir e tal. Exatamente. É só para entender o que tu vai vender e para quem tu vai vender. E é isso, cara. Deixa eu fazer um merchandising aqui. E é isso que a gente ajuda lá no curso, entendeu? No Don't Start lá. É isso que a gente caminha as pessoas tem lá, a gente vai lançar agora os 7 passos para tu abrir o teu consultório. Então, um dos primeiros, eu boto assim, o primeiro passo qual é? Decide a data que tu quer abrir, cara. Uhum. Entendeu? Eu tô me formando, eu quero abrir daqui a 6 meses, daqui a 1 mês e tal. Então, primeiro decide a data. Eu vou abrir o consultório daqui a 1 ano, bota aquela data e cumpre. Depois, o segundo, o local, que é o que nós estamos falando agora. E aí vem os outros. Aí tu vai definir o local. E aí a gente ensina lá exatamente como é que a pessoa escolhe o local ideal para ela abrir o seu primeiro consultório, né? Então, Marco, eu vou voltar na nossa formação tecnicista. O que acontece? Às vezes, a gente fica esperando o momento certo. E como empresário hoje, eu aprendi que não existe momento certo. Nunca, é muito difícil acontecer, dar tudo certo. O vento está todo a favor. Não. A gente tem que fazer ali, vai acontecendo, vai ajustando, e a coisa precisa acontecer. Tem que fazer acontecer, né? Essa é a diferença hoje do empresário e do não empresário, né? O empresário faz acontecer, tá? E se o empresário ficar esperando o momento em que vai estar tudo certo, a coisa não acontece. Não. Tá, empresário. Hoje tem que ter um pouquinho de crença, um pouquinho de fé e um pouquinho de convicção de que tu tá fazendo a coisa certa para investir e tocar a vida. Porque é uma vida, pô. É a vida da gente. Então, tu te forma. Eu me formei com 23 anos, cara. Tô com 57. Entendeu? Então, cara, não é em 3, 4, 5 anos que a coisa acontece, entendeu? A roda vai girando e tu continua, e tu vai trabalhando, tu vai trabalhando, tu vai trabalhando, e aí vai tomando decisões, mas tu mantém o teu negócio aberto. A lojinha tá aberta lá, A lojinha tá ali, tá rodando, ela tem que rodar. Ela tá rodando, e aí tu vai entendendo como é que é. Agora, se na primeira crise ou no primeiro ano que tu... Cara, eu tô formado em 33. Tá, dos 33, se eu passei 3 anos sem ganhar dinheiro, qual é o problema? E os outros 30? Então tem que entender, cara, tem ano que é uma desgraça, tu corre atrás o ano inteiro, e tem outros que não, né? Então, essa é a vida de quem tem um próprio negócio, né? Agora, vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale. Entendeu? Claro que vale. Vale a pena em todos os sentidos, vale financeiramente, entendeu? Vale, porra, no sentido de tu relacionamento com pessoas, né? Tu tem relacionamento com equipe, com pessoas que trabalham para ti, parceiros comerciais, paciente, né? Cara, porra. Então, isso aí é vida, né? Nós viemos aqui para viver, né, cara? Jesus disse, né? Eu quero que tenham vida em abundância. Pô, um trabalho legal que tu tá ralando é ter vida em abundância e é viver, senão... Marco, hoje a gente tá em obras aqui da nossa 5ª unidade, né? E muita gente não sabe. É a 5ª clínica que eu tô montando, porém, eu já fechei uma. Eu fechei uma. Eu tive o azar de abrir a clínica. Eu inaugurei na terça-feira, na sexta-feira, um concorrente meu inaugurou na frente do outro lado da rua, só que no térreo. E eu tava no 2º andar. O que aconteceu? Eu fiquei 3 meses ali, 4 meses ali. Percebi que eu não, pelo fato de eu estar no 2º andar e ele estar no térreo, na loja, ele tinha uma vantagem muito grande. Eu percebi que aquilo ali não ia me dar retorno e eu fechei a clínica, mudei a clínica de cidade. Só que se eu não tivesse convicção do que eu estava certo, que eu estava fazendo a coisa certa, eu talvez tivesse desistido de tudo. E essa era a minha 3ª unidade e hoje eu estou indo para a 5ª.
Então, a gente tem um pouco de experiência que a A gente gente tem. tá falando, lembra? Exato. Que tem um ditado que eu não gosto, né? Que é nunca desista dos seus sonhos. É a maior mentira que tem no universo. Desiste sim, cara. Existe Tem sonho que é roubada, isso. entendeu? Tu tem que entender, cara, isso aqui não vai dar dinheiro. É exatamente o que aconteceu contigo. Tu fechou, desistiu daquilo ali e partiu para outra, Mudei de né? cidade. Só não desistiu Do negócio, exato, do do negócio. ramo, exatamente. A nossa parceria, a gente não comentou, mas eu tava querendo abrir uma rede de franquias. E o Marcel foi, junto com o Ricardo lá, foi o primeiro Foram os franqueado. pioneiros, os primeiros A franqueados. gente fez, eu só tinha eles. Só que aí, pelas minhas funções da universidade e tal, e depois de 5 anos ali trabalhando, eu vi que aquilo eu não conseguia dar o tempo que eu queria, o dinheiro que eu estava ganhando eu não achava muito bom também, dava muita demanda e eu resolvi desistir. Entendeu? Mas eu tentei até o último estágio, mas chegou um ponto que eu disse, cara, tá na hora de sair do negócio. Então, saber sair, saber desistir também é importante. Não tu ficar ali, não, eu não vou desistir, tá perdendo dinheiro, perdendo. Não, cara, muda. Opa, não é aqui. Eu abri meu primeiro consultório. Pô, fui lá, fiz o curso do Bianchini lá, odonto estádio, pô, daí, pô, uma porcaria aqui, cara, não tô ganhando dinheiro, não sei o que e tal, eu vou fechar, isso não dá certo, abrir consultório não dá certo, melhor eu trabalhar pros outros. Isso é desistir. Agora tu pode, pá, cara, vou ter que abrir em outro lugar, que aqui não tá funcionando. O que tá errando aqui? É o meu cliente, sou eu, tal. Aí tu pega, refaz igual tu fez e vai para outro lugar. Né? Aí eu acho que é mais plausível, né? Isso aí é experiência, né? Experiência, né? É o que eu falo, né? Quem me vê de calça não vê meu joelho ralado. Marco, queria te agradecer. Pô, prazerzão, prazer. Valeu, prazer foi meu, boa conversa. Obrigado por ter vindo aí. Pode chamar de novo, a gente Vou conversa chamar, mais. Se quiser também eu vou lá, não tem problema Isso. nenhum. A gente troca uma ideia aí. Vamos Obrigado fazer mesmo, isso. tá? Tá bom, valeu. Valeu, Um abraço. obrigado.